Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e já fiz vídeo perguntando o que é o tipo dragão, já fiz aqui perguntando o que é o tipo venenoso e agora vamos perguntar o que é o tipo normal, né? De Pokémon, né? Obviamente. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho e das impressões que a gente tem sobre o tipo normal e que talvez seja a intenção da Game Freak. Então vamos começar. Bem, vamos lá. Eu já falei até basicamente algumas coisas do tipo normal aqui em outros vídeos do que eu acho que a Game Freak considera o tipo normal. Se você for avaliar os Pokémons que aparecem, sei lá, vamos começar pela primeira geração ali. Os primeiros Pokémons do tipo normal são Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot, né? Quando você olha, você pensa, eles são tipo normal voador. A parte voador é simplesmente porque voa. O quê? Não acredito. E a parte normal é porque é um pássaro? Talvez. Até porque logo em seguida vem Spearow e Fearow. Mas não é bem assim. Na realidade, nesse caso, o tipo normal ele se encaixaria para aquele que é basicamente um animal. Basicamente um animal. Tipo, se pra gente ele só é um animal normal, como por exemplo o Tokeno, quando você olha para ele, você vê que ele é só um tucano basicamente comum, com alguns poderes que são os poderes de Pokémon. Então você pode colocá-lo ali como um Pokémon do tipo normal, porque ele é quase um copia e cola do que a gente já tem. Só que isso não vale, por exemplo, para Flamigo, e tem outros Pokémon que são normais que não seriam isso. Então, de fato, o que seria? Analisando todos os tipos de Pokémon do tipo normal, a gente pode conseguir encontrar um padrão do que seria o tipo normal. O primeiro deles, pelúcia. Qualquer Pokémon que remeta a um bicho de pelúcia, ele vai ser o tipo normal. Eu tenho até uma teoria que todo Pokémon que é normal a alguma coisa é porque ele não era para ser aquele animal. Era para ser uma reintrodução de um animal que já existia antes e que ele foi introduzido ali artificialmente. Por isso, como se fosse um bicho de pelúcia na natureza. Por isso que temos Girafarig em Johto, mesmo sem fazer muito sentido. Girafarig, the long-necked Pokemon. Girafarig has a second head on its tail that bites those who approach it Farigiraf, fearlessly. ela continua como tipo normal, quase como se ela tivesse sido importada. A gente tem o Azurill, que ele é um Pokémon que é descrito assim, basicamente como uma pelúcia, que ele é normal fada. A gente tem Jigglypuff, que na descrição da Pokédex ele é um balão, né? Meio que colocando objetos como também o tipo normal. Mas, enfim, ele basicamente é uma pelúcia, feito Wigglytuff. Parece muito a carta do salto de Sakura, Cat Captors, né? Então, também aí uma pelúcia, que inclusive no de Sakura é uma pelúcia também. Então, normalmente ele refere a uma pelúcia, Bibarel. Então, esses basicamente são como se fosse pelúcia. O que também levanta o discurso de que, por exemplo, Small Leaf, ela é normal planta, por quê? Porque talvez Paldeia não devesse ser lá na Europa, né? Devesse ser por aqui, e ela foi trazida pra cá, introduzida, por isso que era uma pelúcia. Mas isso para outro vídeo. Porque pra mim aquilo ali era pra ser Brasil e só o WD em cima da hora. Mas, enfim. Esse é basicamente um deles. Ele vai ser uma pelúcia. Mas outros objetos podem ser tipo normal? Dependendo de quando você leva em consideração, sim. Se a gente leva a linha evolutiva do Igglybuff em consideração. Mas normalmente é uma pelúcia. Mas Taurus não é uma pelúcia, Miltank não é uma pelúcia, Snorlax, Bouffalant, nenhum desses é pelúcia. O que eles seriam? Assim como as aves, eles seriam basicamente aqueles Pokémons que, se você parasse para pensar, eles não se especializaram em nada. Eles continuaram apenas como um animal. E se você pega o Move Pool de algum Pokémon do tipo normal, eles vão aprender de vários tipos, porque eles não se especializaram em nada. Então eles se englobam em outro grupo. Qual seria esse grupo? O grupo do animal / Pokémon que não se especializou em nada especificamente. Ele ficou ali no básico de tudo. Como ele não se especializou em nada ali do tipo, ele continua do tipo normal, porque ele ficou no que é básico ali. E aí nisso entra Persian, Taurus, Snorlax, Miltank, vários outros, e eles vão ficar ali naquele limiar daquilo ali.
A gente poderia também ter outra interpretação, que seria trazer o contrário do tipo fantasma. Não entendi nada. Fantasma. Enquanto o fantasma é algo etéreo, imaterial, não palpável, o normal seria o exato oposto, que seria o material, o palpável, o comum, né? Ele também poderia colocar de outro lado, né? E normalmente, quando o normal ele se especializa, ele vai deixar o seu tipo normal, e a gente pode citar como, por exemplo, o Miau, quando fez a evolução divergente para o Miau de Alola ou para o Miau de Galar. A gente pode falar também do próprio Ezreal, que eu citei, que ele deixa de ser normal para virar água, porque ele se especializou na água. Então ele abandonou o tipo normal dele para poder ser água. Fada aí já é outro ponto, já é outro vídeo para fazer. E basicamente, por este motivo, o tipo normal não é super efetivo em ninguém. Eu acho que se fosse ajustar isso, só faria sentido se fosse super efetivo no fantasma, mas a lógica que a Game Freak usa é que um seja imune ao outro porque eles se anulam, quase como o Yin Yang. Porque, como eu falei, um é imaterial, o outro é material. Um é o etéreo, o outro é o físico. Um é o incomum, o outro é o comum. Então eles se anulam e por isso nenhum atinge o outro. Poderia ser trocado para ser super efetivo, mas eu entendo também se anularem. E ele fica fraco ao tipo lutador porque quando o físico de uma coisa abrangente que se especializa, nesse caso ele vai pegar como se fosse o ser humano. Um ser humano comum e um ser humano que luta algo. Então esse ser humano que luta algo vai ter vantagem sobre o outro. Meio que aquilo na natureza o mais forte sobrevive. Então nesse caso, o mais adaptado, o mais preparado vai sobreviver, enquanto esse vai ficar para trás. Então ele vai ter uma vantagem sobre esse. Essa vantagem em Pokémon é expressa pela super efetividade, e é por isso que o normal é fraco a lutador, mas ele tem efeito normal em lutador, porque seria quase que um mais do mesmo dele, mas não seria pouco efetivo, porque ele não consegue atingir, porque é mais do mesmo dele, vamos dizer assim. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Me falem o que vocês acharam disso, se acharam interessante. Assistam os outros dois que eu falei, de dragão e de venenoso. Eu penso em fazer também o pra fada, que eu acho que também é cabível, assim como eu penso para o noturno e o psíquico. Não acho que não todos os tipos são justificados fazer esse tipo de vídeo, mas alguns ainda dá pra fazer. Então, enfim, voltando, eu espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, e se não sabem o que escrever, escrevam Mumu Milk. E é isso. Valeu!